E hoje, no teatro, vamos então ter connosco um dos investigadores do grupo de investigação do Instituto de Filosofia, o nosso investigador Hugo Cristóvão, que é igualmente doutorando e investigador do Instituto de Filosofia, e que hoje vai connosco conversar à volta de um tema, eu diria até de um tema mais alargado, que decorre de investigação que vem levando a cabo há alguns anos e cuja investigação decorre em grande medida de uma relação, a filosofia, a literatura, a cultura e talvez até, sobretudo, com a criação, do encontro da filosofia com a criação artística, já que são diversas, digamos, as valências ou também as relações que o Hugo Cristóvão está a trabalhar já desde alguns anos. E também considerando uma formação que vem também do teatro e de diversas componentes artísticas e que ele procura conciliar, convergindo sempre também para a área do pensamento português. É assim, Hugo? É sim, senhora. É sim, senhora. Está muito bem dito e muito bem expresso. Então eu gostava de agradecer à professora doutora Soares Tenatário e ao Instituto a oportunidade e a iniciativa também, que acho que é extremamente útil e meritória neste contexto atual. E gostava de começar a pensar exatamente sobre a frase que é o título, que é quando a filosofia se une com a criação artística. E pensar que a partir da altura em que o que está aqui em jogo é uma conjunção ou uma união entre a filosofia e a criação, nós estamos fora de um contexto de estéticas de fruição, fora de um contexto de estéticas receptivas, inclusive fora de um contexto estrito de filosofia da arte, e estamos fora também de contextos de pensamentos kantianos sobre a estética como modo de conhecimento, e Baumgarten também, ou seja, estamos num ponto em que criação e filosofia idealmente se unem em acto, e em que não há uma que pensa sobre outra que age sobre outra, mas as duas unem-se. É um tema que me é extremamente caro e que tenho trabalhado bastante e que para o qual me ajuda, se calhar, ir atrás, ou seja, ir ao meu primeiro encontro com Platão e Aristóteles e pensar na forma como Platão vê a criação artística, retirando-lhe, de certa forma, uma dignidade ontológica. A ideia que a criação artística dá-nos uma espécie de verdade menor. A criação artística em Platão é, à primeira vista e aparentemente, subalternizada. E inclusive é prejudicial, algo que cria episteme, doxa, reforça ilusões, reforça o mimetismo. No entanto, se eu for ver a República, a Apologia, o Banquete, o Tieteto, o Fédon, encontro, estranhamente falando e contraditoriamente, encontro criações artísticas literárias que permaneceram na história e que a marcaram, com metáforas, a alegoria da caverna, a linha dividida. Portanto, a partir daí eu tenho uma primeira contradição. Temos alguém que dá início a uma, digamos, tradição filosófica forte e que marca a história do pensamento ocidental, que diminui dignidade à criação artística, mas, no entanto, na filosofia, tal como a escreve, a filosofia é eminentemente artística. Temos isto como um primeiro ponto, ou seja, e quem conhecer a República, quem conhecer a Apologia e o Fédon e o Banquete, é impossível não ver literatura, não ver a arte lá. Portanto, temos aqui uma união que não é aceite, algo e que esse não aceitar irá também marcar a história do pensamento ocidental sobre esta questão da união entre a filosofia e a criação artística. A seguir, com Aristóteles, já temos alguém que reflete efetivamente sobre a criação artística e sobre a tragédia de fora, ou seja, faz uma primeira teoria estética,
mas cuja forma de expressão não é, na minha opinião, tão artisticamente implicada e tão artisticamente rica como a forma da expressão literária platónica. E temos em Aristóteles também, para lançar este assunto, temos uma ideia de acribeia, temos a ideia de que a cada ciência e a cada domínio do saber exige um método específico e um objeto específico, portanto temos essa separação a surgir e temos simultaneamente dois textos fundamentais, para além de muitos outros, que é a lógica e a retórica. A lógica acabou por ser um texto que é ainda estudado, o pensamento lógico ainda é estudado em faculdades de filosofia bastante, e por alguma razão que seria interessante discernir, a retórica e a dimensão retórica do pensamento aristotélico, com dignidade igual à dimensão lógica, acabou por ser esquecida. No meu curso de filosofia eu não o estudei, acabou por ser esquecida e foi remetida para domínios de literatura ou para domínios de política. Portanto, toda uma dimensão da filosofia que poderia ser uma dimensão persuasiva, situada, jogar com o público, convencer, ou seja, como é que a verdade não é preservada, como é no caso lógico, mas como é que a verosimilhança é mantida, desapareceu um bocadinho da chamada, digamos, reflexão filosófica e procurou-se princípios, deduções, pronto, as universalidades que fossem capazes de estar a subsumir fenómenos. Isto é um ponto. Portanto, sem retórica, ou seja, sem essa dimensão retórica, será difícil que a filosofia se una com a criação artística, pelo menos a criação artística performativa, mas também a literária, porque a criação artística tem nitidamente uma forte componente retórica e uma forte componente literária e uma forte componente de momento, situação, dado, ou seja, não uma fuga para o, digamos, universal, mas um trabalho sobre o singular, ou seja, poderíamos dizer que em criação artística a ciência que existe é sempre uma ciência do singular. Depois, nas artes que particularmente me tocam mais e que acho que colocam questões diferentes daquelas que a literatura coloca e daquelas que a música coloca, ou seja, nas artes performativas, falo de dança, de teatro e de performance, esta união, ou uma possível união, e não uma estética, ou uma filosofia entre filosofia e criação artística, é ainda mais complexa. Ou seja, se nós pensarmos em textos filosóficos, a associação com a literatura parece algo de óbvio, parece algo que tem que acontecer e que é mais ou menos reconhecida. Se nós pensarmos em estética e no papel que a música teve na estética no idealismo alemão, a relação entre a música e a filosofia também está bastante lá, tal como está uma espécie de, digamos, relação entre música e dança. Agora, se nós formos para uma arte performativa que pretende libertar-se daquilo que é o discursivo e para uma arte do corpo, dança, que pretende libertar-se daquilo que é o musical, e no musical inclui-se o matemático, o lógico, o harmónico, o melódico, nós começamos a ter, por parte da criação artística, se esta se quiser unir à filosofia, começamos a ter questões que põem em causa a própria filosofia e os próprios métodos que esta utiliza e as suas formas de expressão da maneira como elas são tradicionalmente e consensualmente tomadas. E principalmente eu diria que este pôr em questão joga-se na negação do discurso e do discursivo, ou seja, pensar como é que a criação artística se pode unir com a filosofia implica que a filosofia pense como é que se pode exprimir fora de um espaço de discursividade. Mais do que fora de um espaço de mera discursividade, pensa como é que a filosofia se pode exprimir fora de uma lógica de apresentação de temas e de dados que procure
uma certa coerência e uma certa consistência, seja esta indutiva ou dedutiva. Ou seja, implica pensar como é que a filosofia pode ser apresentada e dignificada através de um pensamento ou de uma prática, eu diria que seja associativa, que caminhe por saltos, que caminhe por descontinuidades, que não tenha necessariamente um princípio, meio, fim. Ou seja, que não só não use texto, mas se iniba de toda a lógica textual que nós temos entranhada na filosofia escolasticamente desde o século XIV, desde o século XV. E temos esses casos. E o que é interessante, indo para o pensamento português, ou para a maneira como o pensamento português se tem materializado, escrito, dado, mostrado, é que tem imensas manifestações, de certa forma, de uma recusa, que eu não sei se seria uma recusa consciente, uma recusa por falta de contacto cultural, mas que é uma recusa dessa mesma lógica de, se calhar o termo mais certo é isso, é dessa lógica, ou seja, de uma lógica que seja apenas discursiva no sentido de não tão poética, digamos, não tão associativa, não tão, eu diria, louca, selvagem, marginal, todos esses adjetivos que poderíamos começar a acumular. Isso encontrou-se no pensamento português bastante. Daí o meu interesse por, quando quis fazer estas pontes, daí o meu interesse pelo pensamento português e pela cultura portuguesa e pela questão que é como pensar filosoficamente ou como fazer filosoficamente filosofia, lá está, com os materiais que nós temos, que são distintos. Mas o que permite-me um pedido de esclarecimento. A questão, enfim, a filosofia entre nós, e que o entre nós é um nós amplo, tem uma tradição e caracteriza-se por uma exigência de coerência, de lógica, ou seja, a lógica não é apenas a forma, não é apenas o embrulho. A lógica é estruturante da própria filosofia, independentemente agora depois do discurso, o discurso pode ser mais contínuo, pode ser mais descontínuo, por exemplo, Nietzsche, como sabemos, é um pensador aforístico em muitas circunstâncias e às vezes é difícil encontrar uma continuidade entre todos esses aforismos, tal como o José Marinho, tal como outros filósofos portugueses. Mas apesar de tudo há uma exigência lógica, há uma exigência de coerência. Eu acho que compreendi, mas há uma exigência de coerência no Ulisses do James Joyce, se eu me explico bem. Há uma exigência de coerência no Dostoiévski. Há uma exigência de coerência num soneto. Em filosofia, essa exigência é necessária, é indispensável. Na literatura não é. Esse é o ponto. Bem, estamos num ponto. Isso eu diria que primeiro é a tua opinião, eu não diria que é indispensável, eu não acho que haja nada de necessário em filosofia, acho que a necessidade é uma figura lógica que não se aplica, e depois que haja uma coerência ou que haja um apelo à lógica, estamos certos. Agora, a verdade é que a lógica já não é o que era, e isso é um ponto muito importante nisto, ou seja, se tu me disseres que tu tens uma lógica em filosofia que exige que haja princípio de identidade, que exige que haja um terceiro excluído, que exige que haja bivalência, pronto, e que exige um pensamento ou mais dedutivo do que indutivo, ou abdutivo, eu dir-te-ia que muito cruelmente e muito de uma forma muito direta, essa lógica já não é a lógica de hoje. Ou seja, no máximo, essa lógica, em 1905, o princípio matemática desapareceu. 5 não, 15, um pouco mais longe do que isso. Atualmente, tu em lógicas, tu já tens sistemas lógicos formais de dedução, a lógica quântica, as lógicas divergentes, as lógicas multivalentes, a paraconsistência criada por um lógico brasileiro. Portanto, em que toda esta ideia que nós temos de
de entendes coerência e consistência e simplicidade na explicação, na valha do Ockham, em que tudo isso, de certa forma, caiu. A questão do encontro da filosofia com a criação artística e o modo como, digamos, o Hugo, de algum modo, recorreu exatamente à filosofia antiga e designadamente a Aristóteles, para exatamente falar desde o princípio essa relação esteve presente e mostrou pelos exemplos e pelas referências que fez, mas depois eu perguntaria, penso que é por aí que esse encontro também acontece, sobretudo ao nível do pensamento português, que se relaciona sobretudo com o facto de um modo geral, nós podermos classificar a filosofia em Portugal como uma filosofia que decorre sobretudo de uma ideia de livre pensamento. A ideia de, digamos, da não absoluta preocupação com um sistema mais ou menos formatado à medida dos mais conceituados filósofos da história, que a história da filosofia tem considerado, mas a ideia de que no pensamento português acontece, sobretudo, digamos, um pensamento que, à semelhança da imagem do rio, é o pensamento que acontece, é o pensamento que decorre sem a preocupação ou a sujeição a um sistema previamente definido, mas que vai acontecendo, que vai decorrendo, sem saber muito bem onde vai, qual é o porto onde vai chegar. Esse pensamento chega a um porto ou a portos, mas ele vai acontecendo. Portanto, essa ideia de livre pensamento é aquilo que, de algum modo, permite, em grande medida, aquilo que o Hugo estava a referir, sobretudo quando falou da questão da discursividade. Ou seja, porque a criação artística, de algum modo, não sei se podemos dizer que a criação artística, de certo modo, substitui a componente discursiva na medida em que ela vai interpretar, ela vai interiorizar todo um discurso do qual depois vai, digamos, decorrer, e onde vai acontecer a criação, que pode ser, e o resultado dessa criação pode ser, por exemplo, uma composição musical, pode ser uma performance, como o Hugo tem feito e que fez designadamente unindo Teixeira de Pascoais ou Almada Negreiros ou Raul Leal e que, por exemplo, neste momento conseguiu ou pensou numa ligação que não é propriamente a uma filósofa, mas a uma autora do pensamento português, a Anna Atterley, que de resto integrou o grupo também da filosofia em Portugal e que teve relações, nomeadamente, com Álvaro Ribeiro e com José Marinho também, mas não é, digamos, propriamente uma filósofa, mas tem relações e em que você, portanto, consegue, digamos, estabelecer essas relações e essas pontes. Como é que, ou melhor, é por aí, o que eu disse concorda, é por aí. Eu acho que no pensamento português a expressão livre pensamento talvez esteja correta, mas eu acho que há um pulo muito grande para a filosofia não sistemática com algumas exceções raras. E esse pulo é um pulo crítico, portanto é um pulo que já permite este tipo de união que eu menciono, porque está em tudo, quando nós temos os ateoteístas, idealistas realísticas, ou seja, há algo que eu já disse várias vezes, há uma inconformidade com o terceiro eixo excluído, há uma inconformidade com a ambivalência, há uma inconformidade com o sim ou sopas, há isso tudo e há formas de expressão que são nitidamente literárias e desafiantes. Portanto, para além dessa dimensão, eu diria, pragmática no sentido filosófico estrito do termo, que é, ou seja, uma
digamos, tradição que eu já encontro nas escolas socráticas menores, se formos falar da filosofia antiga, que está em Diógenes, que está nos Cínicos, que está em toda essa dimensão também do Pirro, sexto empírico, ou seja, está lá já, isso está lá. Ou seja, todos esses filósofos que de certa maneira recusaram a tirania do sistema e de pensar no sistema e de ser coerentes e dedutivos com o sistema. Ou seja, e que compreenderam de certa maneira que a vida e a criação, a vida é contradição. E a arte é contradição, e se nós quisermos banir contradição de um pensamento filosófico, se quisermos forçar a coerência, um certo tipo de coerência formal, a questão é o que é que nós estamos efetivamente a dizer daquilo que é real e daquilo que se aplica às nossas experiências. Quando eu estou a trabalhar em criação artística, eu parto de uma realidade que é constitucionalmente contraditória, que é constitucionalmente complexa, que é constitucionalmente vaga, constitucionalmente ambígua. E a criação artística, ou a criação, seja mais a parte performativa literária, permite exprimir isso. E a filosofia une-se à criação artística, agora do lado da filosofia, quando nas suas formas de expressão também é capaz de o exprimir. Quer dizer, e isto está claro quando Agostinho da Silva diz eu sou do paradoxo, quer dizer, isso é uma coisa que está sistematicamente no pensamento português, e o paradoxo, lá está, não é necessariamente uma contradição. Em termos de filosofia, também concordo com o que o Renato diz, esta questão do paradoxal e da impossibilidade também não deve ser um escape. Ou seja, nós não devemos a qualquer dificuldade dizer é um paradoxo. Com a Anna Hathaway e com todas essas criações que a professora falou, a minha questão é um bocadinho, a professora diz que ela não é propriamente uma filósofa, ora bem, e o que se calhar uma união entre a criação artística e a filosofia põe em questão é exatamente o que é isso de ser propriamente um filósofo. E principalmente no contexto português, o que é isso? Nós sabemos que há quem ache e acredite e defenda que filosofia em Portugal não existe. Portanto, ou se existe pouco. Ou se existe, mas não é verdadeiramente filosofia. Outra coisa é política, misticismo, com alguns exemplares que fogem, como o José Marinho, que fará filosofia, mas há pessoas que dizem isso. Portanto, a questão é exatamente o que é isso de fazer-se filosofia e uma filosofia que seja a criação. E de que maneira é que essa filosofia que seja criação se deve continuar a adaptar a modelos sistemáticos, modelos em que a coerência é rainha, em que o universal é rei também. Depois, há outra questão, também nós temos tradições filosóficas que apelam a uma ideia, também vindas das escolas socráticas menores, bastante delas, vindas da Idade Média de heresiarcas e vindas de um misticismo cristão também, que falam da filosofia não como bios teoréticos, pitagórico, mas como algo de prático, uma espécie de sofrosine, uma sabedoria prática, em que aí o que está em jogo é não tanto criar uma filosofia alheia a nós, mas criar a nossa própria vida. Também há uma dimensão em que nós poderíamos unir a filosofia com a criação artística. Se bem que aí, pessoalmente, e agora falo em termos pessoais e com todas as pessoas que eu tenho estudado e com todos estes autores que eu me tenho debatido, o Teixeira de Pascoais, o Aulial, o Almada Negreiros, a Anna Hathaway, agora o Bocage, há uma dimensão de insatisfação, há uma dimensão de não paz, eu até diria de não sabedoria, que o ato de criação artística pede e que acaba por colocar-me em dúvidas pessoalmente uma união entre criação artística e filosofia na procura de uma sabedoria prática, sagesse. Portanto, tem isso. Tem um ponto de união também, que é essa procura de uma sabedoria prática pode ser uma procura de uma autarquia, não no sentido político, mas no sentido
antigo, de algo que vive por si, que é independente, de certa maneira, de tudo o resto. E a criação artística tem essa dimensão. As grandes filosofias ou os grandes textos filosóficos têm essa dimensão. Damos então por terminada este nosso contributo e esta nossa partilha com um público mais vasto e desejando que tenha a todos agradado. Até à próxima então.